Nesse momento a gente vai falar bastante sobre energia. Já tem o vídeo original, inicial, em que o professor Adriel apresenta os conceitos de energia para nós, e são conceitos extremamente importantes, né? A gente vai falar de energia cinética, de energia potencial gravitacional e principalmente de uma energia extremamente importante chamada de energia mecânica. Então a gente começa nesse momento falando de energia, energia mecânica. E para isso, a sequência que nós vamos apresentar, essa sequência vai estar falando para a gente de formas de energia, A gente já viu com o professor Adriel que na realidade a energia é algo na natureza que é sempre transformado. Então a gente não consegue criar energia e a gente não consegue destruir energia. O que a gente consegue é transformar uma forma de energia em outra. E aí como nós estamos tratando da energia mecânica, a energia mecânica ela é composta por duas energias importantes, a energia cinética e a energia potencial, que tanto pode ser a potencial gravitacional quanto a potencial elástica. Aí sim a gente define o conceito propriamente dito de energia mecânica, os sistemas conservativos e dissipativos, reforça o conceito de conservação de energia mecânica e resolve 3 exemplos, Bom, então começando, a gente poderia fazer a seguinte pergunta, uma pergunta provocadora, por que o carrinho da montanha-russa não precisa de motor, Então é muito interessante porque o carrinho da montanha-russa, ao se movimentar nos loopings, durante a montanha-russa, ele não precisa de um motor. Então eu não estou convertendo, por exemplo, energia elétrica ou energia com a queima de combustível, por exemplo, como num carro, para que ele se movimente. Então, como é que a gente compreende o carrinho da montanha-russa? Por que ele não precisa de um motor, E outra coisa que a gente poderia imaginar também, é uma pessoa que pulando de bungee jump, Puxa vida, olha que interessante, Essa pessoa, quando ela chega no final do movimento dela, ela adquire uma velocidade alta e depois para, Então, que tipos de energia estão sendo transformadas quando uma pessoa pula do bungee jump aqui ou quando eu vejo o carrinho se movimentando na montanha-russa? Então, esses dois exemplos estão intrinsecamente ligados ao conceito de energia mecânica. E aí a gente começa, Formas de energia. A Terra, o nosso planeta, a grande parte de energia que nós recebemos e que é transformada em outras formas de energia é a energia solar. É a partir da energia solar que os alimentos armazenam energia na forma de energia química, que o ser humano, ao consumir, transforma essa energia em calor, em movimento, Então é muito importante que essa energia solar ela é a grande energia que na realidade é armazenada pelos sistemas dos objetos, dos corpos aqui na Terra, Tem a energia nuclear, Aqui nós temos uma usina nuclear que transforma a energia química contida no material radioativo como urânio radioativo em energia elétrica. E nós temos também a energia eólica, A energia eólica é a energia que está armazenada no vento, se transforma em energia cinética, com o movimento dessas pás, dessas hastes aqui nas usinas eólicas e transforma ela em energia elétrica, Então a gente tem energia se transformando em energia o tempo inteiro e a gente tem várias formas de energia. Só que nós vamos trabalhar com um tipo de energia muito importante que é a energia mecânica, Bom, essa energia mecânica, ela é composta por duas formas de energia. Ela é composta pelas energias dos corpos que estão em movimento, e essa energia é chamada de energia cinética, e também pela energia que está armazenada nos sistemas físicos, que nós chamamos de energia potencial. Então, sempre que eu vi a palavra potencial, eu lembro de alguma coisa que está armazenado, que está guardado, e que, se liberado, pode se transformar em movimento, ou seja, em energia cinética. Quando a gente quer calcular energia mecânica, a partir da definição que nós discutimos aqui em cima, que energia mecânica de um sistema é igual
A soma da energia cinética, ou seja, da energia do corpo que tem movimento, mais uma energia que está armazenada, que nós chamamos de energia potencial. A energia cinética, a gente já viu no módulo anterior que está associada ao movimento dos corpos. Então, todo corpo que apresenta velocidade tem energia cinética. A gente sabe que a velocidade depende do referencial, né? Então a energia cinética também. A energia cinética dos corpos é igual a massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2. Então é muito importante, essa é uma definição extremamente importante. A partir do momento que o corpo possui velocidade em relação ao dado referencial, a energia cinética que está ligada ao movimento do objeto, do corpo, é chamada de energia cinética. E é muito importante a gente tomar cuidado com as unidades de medida nessa equação. Então, a massa sempre em quilograma, a velocidade sempre em metro por segundo. E a energia cinética no sistema internacional fica na unidade Joule, tá? Agora, a energia potencial gravitacional é uma das energias potenciais que nós vamos trabalhar. Ela está ligada à altura, né? Ou seja, a posição que ocupa geralmente em relação à superfície da Terra. Então, se um corpo está na superfície da Terra, a energia potencial dele é zero. Mas conforme esse corpo é colocado a alturas acima da superfície da Terra, ele armazena mais energia potencial. Eu sempre costumo brincar com os alunos, né? Se você está debaixo de um prédio, alguém solta o tijolo do primeiro andar, vai machucar a sua cabeça. Mas se ele soltar o mesmo tijolo do 10º andar, pode machucar mais a sua cabeça. Por quê? Porque ao atingir a sua cabeça do 10º andar, pelo fato dele estar a uma altura maior do que no primeiro andar, ele armazenou mais energia potencial. E ao descer, ele vai transformando essa energia potencial em energia cinética. Então, no 10º andar, o tijolo, ao atingir a sua cabeça saindo do 10º andar, tem mais energia cinética, ou seja, mais velocidade. A energia potencial gravitacional, a equação dela é dada por massa vezes a aceleração da gravidade no local G vezes H. H é a altura aonde o corpo se encontra, né? Quais as unidades que nós temos que usar para essa expressão? A massa em quilograma, G, que é a aceleração da gravidade em metro por segundo ao quadrado, a altura em metro e a energia potencial gravitacional em joule, né? Olha que interessante esse sistema, né? A pessoa vem correndo, se ela vem correndo, ela tem energia cinética, ela tem energia do movimento. Ao subir, ela está perdendo o movimento, mas ela está ganhando altura, ou seja, ela está transformando a energia cinética dela em energia potencial gravitacional, até que ela atinge a altura máxima, né? E depois ela volta a cair novamente. Então, esse exemplo é um exemplo de transformação da energia cinética em energia potencial gravitacional, que depois se transforma em energia cinética novamente. E tem uma outra energia potencial armazenada no corpo que a gente chama de energia elástica, né? Eu sempre costumo também dar o exemplo de um estilingue, né? Se você pega esse estilingue, e estica esse estilingue, ao soltar, ele adquire, o objeto que saiu do estilingue adquire muita velocidade, ou seja, muita energia cinética. Por que ele adquiriu essa energia cinética? Porque ela estava armazenada pelo esticamento que você vê, pela distensão do elástico do estilingue. Ou seja, tinha uma energia potencial armazenada pelo fato de você ter esticado o teu estilingue. Então, essa energia potencial elástica está associada à deformação de um corpo, né? Esticar, por exemplo, o elástico do estilingue, ou a molas, né? A expressão da energia elástica é K, eu vou explicar o que é isso, vezes x ao quadrado dividido por 2. Como exemplo aqui, nós estamos vendo uma molinha, né? Uma molinha onde eu tenho um corpo preso a essa mola, né? Se eu pego e estico esse corpo, o x é o quanto o comprimento da mola aumentou em relação à posição de equilíbrio. Então, se a mola, por exemplo, tinha 10 centímetros e eu estiquei a mola de 1 centímetro, a deformação da mola, que eu chamo de x,
É esse tanto a mais que você esticou ou comprimiu que mudou o comprimento da mola. Então, x é chamado de deformação, K é chamada de constante elástica da mola e depende de cada tipo de mola. Depende se essa mola é de metal, é de plástico, de que material é feita a mola. Eu lembro que há um tempo atrás existiam umas molas de plástico super coloridas, né, que a gente brincava jogando a mola de um lado para o outro. Existem molas no automóvel que tem uma constante elástica muito grande, ou seja, você precisa de muita força para conseguir distender um pouco essa mola, porque ela é feita de um material muito mais resistente que o plástico, né? Então, quais são as unidades do sistema internacional que a gente usa nessa equação? O K, que eu chamo de constante elástica da mola, a unidade da constante na equação tem que ser Newton por metro. O X, que é a deformação da mola, e cuidado que tem muitos exemplos que o X está em centímetro, mas nessa equação você não vai poder usar centímetro, você vai ter que usar metro, né? E eu chamo esse X de deformação, esse termo é muito importante. E EL aqui é a energia potencial elástica que está em Joule, né? Sempre no sistema internacional, não importa se é energia cinética, energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica, a unidade de energia sempre vai ser o Joule. E a gente tem que ver um pouquinho de cuidado, o que são sistemas que nós chamamos de sistemas conservativos, né? Então, aqueles sistemas em que a energia mecânica, que é a soma da cinética, mas a potencial não muda, ela é chamada de energia mecânica. Então, no exemplo, por exemplo, da pessoa que está fazendo salto com vara, né? Se no início ela só tem energia cinética, a energia potencial dela é zero, porque ela está correndo no solo, então a energia mecânica dela no início é toda energia cinética. Vamos supor que é de 800 joules. Durante todo o movimento, essa energia mecânica não pode mudar. Ela tem que ser constante, ela vai ser 800 joules o tempo inteiro. Então, conforme a velocidade da pessoa quando ela está subindo vai diminuindo a energia cinética. Mas o tanto que diminui a energia cinética tem que aumentar a energia potencial, porque a soma dessas duas energias, que é a mecânica, não pode ser alterada num sistema conservativo. Vai ser sempre, nesse exemplo que eu dei, esse valor constante de 800 joules. E aí, é muito importante. Sempre que o sistema for conservativo, a energia mecânica é constante. Mas como eu leio um problema e eu sei que esse sistema é conservativo, né? Quando as forças de atrito e resistência do ar podem ser desprezadas. Então, a gente sabe que no dia a dia, a gente tem atrito, a gente tem resistência do ar. Mas quando ela for muito, muito pequenininha, a gente pode, né, desprezá-las em relação às outras energias, ou seja, elas são praticamente desprezíveis, então eu falo que eu tenho um sistema conservativo. E a energia mecânica que eu analisei num certo momento do problema, ela é igual em todos os outros momentos. Eu posso ter transformação de energia cinética em energia potencial, mas de tal forma que a soma delas permanece constante. E nós temos sistemas chamados de sistemas dissipativos, né? Nesse sistema, a energia mecânica total não se mantém constante. Então, tem uma energia que a gente chama de energia dissipada, né? Como é que eu calculo essa energia dissipada? É a diferença entre a energia mecânica final e a energia mecânica inicial. Então, se você começa a analisar um sistema, a energia mecânica inicial dele é 1000 joules e ao terminar ela é 800 joules, houve uma perda de 200 joules, ou seja, houve uma energia dissipada de 200 joules. Como é que a gente sabe que esse sistema é um sistema dissipativo? Quando a força de atrito e a resistência do ar estão presentes e não podem ser desprezadas durante a resolução do problema. Geralmente, a energia dissipada, ela pode ser dissipada na forma de calor, né, porque o objeto está tritando com a superfície, ou ela pode ser desprezada na forma de som, né? Imagina um carro batendo, sofrendo uma colisão, né? Ele para, então toda a energia cinética que ele tinha no início, se ele parou no final, ela pode ser transformada na forma de calor e na forma de energia sonora também. Bom, vamos resolver 3 exemplos, né? São exemplos muito importantes. Os 2 primeiros vão falar
da conservação de energia mecânica para sistemas conservativos e o último exemplo de um sistema dissipativo. Exemplo 1. A russa Yelena Isanbayeva, acho que é isso, né? Obteve o recorde mundial do salto com vara na Olimpíada de Pequim em 2008, quando saltou 5,05 metros. Considerando que nesse caso a atleta tenha conseguido transformar toda a sua energia cinética da corrida de impulso para o salto e energia potencial gravitacional ao transpor o obstáculo sarrafo, calcule a sua velocidade imediatamente antes de fincar a vara no solo para iniciar o salto. Use que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então é importante que aqui houve transformação integral, ele está pedindo para que a gente faça essa hipótese, né? Ela conseguiu transformar toda a energia cinética inicial da corrida totalmente em energia potencial gravitacional. Então, apesar dele não ter dito para nós desprezarmos o atrito e a resistência do ar, esse sistema é um sistema conservativo, porque eu tenho toda a energia cinética inicial se transformando no ponto mais alto, né? Quando ela atingiu a altura mais alta, em energia potencial gravitacional. A gente tem um exemplo disso aqui, né? Um exemplo de um salto com vara. E aí, esse sistema é um sistema conservativo, não houve dissipação de energia mecânica. Então, a energia mecânica inicial, quando ela está correndo, né, no solo, se transforma em energia mecânica final quando ela atinge o ponto mais alto do salto que ela realiza. Que é energia mecânica inicial? E no início ela só está no solo, ela está correndo para poder adquirir o impulso, então ela só tem energia cinética no início. E energia cinética é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. No ponto mais alto, ela só tem energia potencial gravitacional, que é mgh. O que é importante observar é que essa equação tem em todos os lados dela m de massa. Então, como eu não tenho a massa da Helena, eu posso fazer o quê? Dividir os dois lados da equação por m. Ao dividir, a equação continua uma igualdade. Então, nós vamos ter que v ao quadrado sobre 2 é igual a g vezes h. Como o 2 está dividindo e eu quero isolar a velocidade, o 2 passa para o outro lado da igualdade multiplicando, né? Como eu tenho v ao quadrado, o expoente eu passo na forma de raiz, com a operação inversa, então a velocidade é raiz quadrada de 2gh. A gravidade ele pediu para considerar que é 10 e a altura que a Helena consegue atingir é 5,05 metros. Então a velocidade vai ficar raiz quadrada de 2 vezes g, que nós trocamos por 10, vezes a altura, que é 5,05. Ou seja, a velocidade dela vai ser 10,05 metros por segundo, no momento que ela vem correndo para conseguir atingir a altura de 5,05 metros. Bom, segundo exemplo, exemplo 2. Um carrinho de brinquedo de massa 1 kg é comprimido contra a mola e a seguir é abandonado no ponto A. A mola faz com que o carrinho se movimente ao longo de um trilho sem atrito, conseguindo atingir o ponto B do trilho, onde chega com velocidade nula. Sabendo-se que a constante elástica da mola é 200 N por metro e considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, determine a deformação que o carrinho produziu na mola no ponto A. E aí nós temos a imagem, né? Então aqui o carrinho, né? Eu tenho a mola comprimida, não sei de quanto ela foi comprimida, mas ao soltar, o carrinho consegue subir essa rampa, atingir o ponto B, onde ele fica parado, porque ele fala que ao atingir um ponto B ele chega com velocidade zero, e ele atinge uma altura de 1 metro em relação à superfície original onde ele estava, no ponto B, né? Considerando esse referencial como sendo zero, o referencial onde o carrinho estava no ponto A, e considerando também que eu posso desprezar o atrito, eu tenho um sistema conservativo. Então, nós sabemos que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Mas que energia mecânica inicial? Então, no início o carrinho estava parado, estava em altura zero. Então, se ele está em altura zero, ele não tem energia potencial gravitacional. Se no início ele estava parado, nós não temos energia cinética, mas a mola está comprimida de uma deformação X. Então, no início, nós temos energia potencial elástica armazenada pela mola.
conforme essa mola sofre, né, é solta, ela transforma toda a sua energia no carrinho, o carrinho ganha energia cinética e essa energia cinética, conforme ele vai subindo a rampa, vai diminuindo até que ele atinge a altura de 1 metro e para. Então, se eu comparar o ponto A com o ponto B, ao chegar no ponto B, ele parou, eu não tenho mais a mola tocando no carrinho. Então, que tipo de energia o carrinho tem no ponto B? Só a energia da altura, mgh, energia potencial gravitacional. Então, como é que fica a nossa equação, né? Energia mecânica inicial é kx² sobre 2 e a energia mecânica final é a potencial gravitacional mgh. Cuidado que agora eu não tenho o mesmo termo de um lado e do outro para dividir tudo por m, eu só tenho a massa no lado direito da nossa equação. Ou seja, posso substituir os valores. A constante da mola K é 200 N por metro, já está em unidade do sistema internacional. Então, nós vamos ter, 2.000, né? Não é 200. 2.000 vezes x² sobre 2 é igual a massa do corpo, que é 1 kg, está em unidade do sistema internacional, a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura que ele atingiu no ponto B, que é 1 metro, né? Posso dividir 2.000 por 2, que fica 1.000. Então, nós vamos ter que 1.000x² é igual a 1 vezes 10 vezes 1 é igual a 10, né? Como nós queremos encontrar o x², o 1.000 está multiplicando, passa dividindo. Então, se eu simplificar 10 por 1.000 dá 1 centésimo, x² é igual a 1 centésimo. Ou seja, se eu tirar a raiz de 1 centésimo, x é igual a 1 décimo, ou seja, a deformação da mola é 0,1 metro, que é 1 dividido por 10, ou 10 centímetros. Espero que tenha ficado clara a resolução desse exemplo, né? Bom, o último exemplo, o exemplo 3, ele vai falar agora de um sistema dissipativo, né? Então, ele fala, a figura mostra o perfil de uma montanha-russa de um parque de diversões. O carrinho é levado até o ponto mais alto por uma esteira, atingindo o ponto A com velocidade que pode ser considerada nula. Então, quando o carrinho está lá no ponto A, ele está parado, né? Ele não está preso por mola, ele está a uma altura de 24 metros do solo. Então, ele tem uma energia armazenada aqui pelo campo gravitacional, que é energia potencial gravitacional. A partir desse ponto, ele inicia-se um movimento. Então, ele começa a se movimentar até que ele chega no ponto B. Ao passar pelo ponto B, ele tem velocidade, que é de 10 metros por segundo. Além de ter velocidade, ele está a uma altura de 4 metros do solo. Então, quais as energias que ele tem no ponto B? A energia cinética, porque ele tem velocidade no ponto B, e ele tem altura em relação ao solo, então ele tem energia potencial gravitacional. Agora, eu não estou desprezando o atrito, né, do carrinho durante o seu movimento nos trilhos. Então, ele fala, considerando a massa do conjunto carrinho mais passageiros igual a 400 kg e que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, ele pediu o módulo, desculpem, eu vou dar resposta colocando o sinal negativo, peço que vocês considerem isso, né? Qual o módulo da energia mecânica dissipada pelo sistema? Então, eu sei que energia dissipada é a diferença entre a energia mecânica final, quando ele está no ponto B, menos a energia mecânica inicial, quando ele inicia no ponto A. A energia dissipada, então, é a energia mecânica final no ponto B, como a gente discutiu. Ele tem energia gravitacional, mgh de B, mais energia cinética, que é mv de B ao quadrado sobre 2. E a energia inicial dele, como ele estava parado no ponto A, ele só tem energia mecânica inicial, que é mgh de A, né? Substituindo, massa 400 kg, gravidade 10, altura do ponto B 4. Massa de novo 400, velocidade de ponto B ao quadrado 10 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Menos a massa, que é 400, a gravidade, que é 10, e a altura do ponto A 24. Importante, por que eu não dividi toda essa equação por m, né? Porque eu tenho a massa só nos termos do lado direito da nossa equação, do lado esquerdo eu não tenho massa. Então, eu só posso simplificar uma equação dividindo tudo por m quando todos os termos da equação têm m. Tanto os termos que estão à esquerda da igualdade quanto os termos que estão à direita, tá bom? Então, isso fica 400 vezes 10 vezes 4
isso deu 16.000. 400 vezes 10 ao quadrado dividido por 2, 20.000. 400 vezes 10 vezes 24, 96.000. Ou seja, a nossa energia dissipada é 36.000 menos 96.000. Ou seja, a nossa energia dissipada é menos 60.000. Peço desculpas porque ele pediu um módulo. Então, o módulo não teria o sinal negativo. O módulo da energia dissipada seria só 60.000 joules. Eu estou deixando o sinal negativo para dizer realmente que é uma energia que foi perdida ao longo da descida na forma de calor, né, para o ambiente, para o trilho, né, quando ele desceu do ponto A para o ponto B, tá bom? Então, nós vamos ter vídeos agora, alguns vídeos ilustrativos de exemplos, né, exemplos com experimentos no laboratório. Na sequência, lista de exemplos, né, que serão resolvidos hoje no atendimento, e depois tem o questionário, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem no atendimento ou podem mandar mensagem, não há problema, tá? Beijão para vocês.